Eu vos deixarei uma palavra da parte de Deus aqui nessa noite para as nossas vidas, nossa meditação, que se encontra lá em Oséias capítulo 14 e o versículo de número 9, que diz: Quem é sábio? Quem é sábio para entender estas coisas? Quem é prudente para saber delas? Pois os caminhos do Senhor são retos, e os justos neles caminharão, mas os transgressores neles tropeçarão. Está aí a palavra de Deus em Oséias 14, versículo 9. Nós lendo o capítulo, o contexto desse versículo, em Oséias 14, nós vamos aprender e estudar um pouquinho sobre ele, que esse livro está tratando sobre a restauração, né? Aliás, um convite à restauração de Israel. Que no contexto Israel estava vivendo, ou seja, tinha pecado, no caso a nação, cadê o capítulo? É isso aí. O capítulo ele inicia com um chamado, ao arrependimento. A nação de Israel tinha pecado contra o Senhor com o pecado de idolatria. E o capítulo, o versículo 1, principalmente desse trecho, desse livro, já inicia dizendo: Volta, ó Israel, para o Senhor. Né? Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pela tua iniquidade caíste. Então eles foram iníquos, caíram no pecado da iniquidade. Nesse verso, o que nós aprendemos? O chamado ao arrependimento. Aqui é claro, né? Fica bem claro que há um chamado da parte de Deus para com Israel, para o arrependimento. Eles precisariam voltar. O povo de Israel, aqui nesse versículo, eles são convidados a retornar ao Senhor, porque eles estavam afastados, né? Então eles são convidados a voltar para Deus, né? Reconhecendo o quê? Reconhecendo as suas faltas, tá? Reconhecendo as suas faltas, cadê? Reconhecendo as suas faltas. Essa linguagem expressa a graça de Deus, tá? Que mesmo após a rebeldia ainda oferece um caminho de volta. Então, aqui o que a gente aprende aqui? Nós observa aqui o que e vê o que aqui? A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque Deus sabia que o povo tinha pecado, caiu no pecado da iniquidade, e mesmo assim, Deus, o que ele faz? Eles pedem para que o povo voltem, né? Voltem para ele, se arrependam e voltem novamente para ele. Então, aqui a gente aprende quão grande é o amor de Deus, né? A longanimidade, a misericórdia do Senhor para com o seu povo, ela é grande, ela é infinita, né? Ela não tem fim. E continuando aí no verso, a partir dos versos 2 em diante, que é o verso 3, nós vamos aprender aí, né? A oferenda que é oferecida ao Senhor, que é pedida aí, né? Oferenda ao Senhor. Aí ele vai iniciar o versículo dizendo: Tomai convosco as palavras e voltai ao Senhor. Aqui é o profeta Osé falando para o povo, né? Diz-lhe: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom. Em vez de novilhos, oferecemos a nossos lábios para retornar a Deus. O povo deveria se aproximar com palavra sincera, tá vendo?
de arrependimento, a imagem de oferecer novilhos é substituída por palavra que resulta a importância da sinceridade sobre a ritualística vazia. Então, ou seja, o que o profeta está dizendo? Em vez de vocês ficarem oferecendo novilhos, né? E aquilo que é importante para Deus não chega a ter Deus, que seria o sacrifício, ou a boa verdade, a sinceridade de coração, eles ficavam oferecendo novilho, mas uma coisa vazia, uma coisa fútil, vaga. Então, o que Deus está cobrando aqui? A sinceridade, as palavras, mas não era palavra vazia, palavra sem atitude. Porque não adianta só falar, né, irmãos? Não adianta a gente abrir a boca e proferir palavras ao vento. As palavras nossas, elas precisam ser carregadas de atitudes, de mudança de comportamentos, né? Mudança de comportamento. Então, é exatamente o que não estava acontecendo com o povo. O povo oferecia sacrifício. Ia lá, oferecia os novilhos, mas as mudanças que Deus queria, a sinceridade e a verdade não estavam no coração. Eles não voltavam a seguir a Deus com verdade, praticar a justiça, o amor. Eles não estavam fazendo isso, né? Então aqui há uma cobrança da parte de Deus, uma exigência, para que eles se arrependam e voltem. E Deus demonstrando o quê? Amor, misericórdia, longanimidade e perdão para eles. No versículo 4 ele vai dizer a promessa de restauração. Deus agora promete, ou seja, se eles faz isso, Deus promete agora a restauração. Aí o Senhor falando, eu sararei a sua apostasia, eu os amarei de graça, pois a minha ira já se apartou deles, a partir do arrependimento, né, das boas obras. Deus agora faz promessa para eles, né? Pois a minha ira já se apartou deles. O Senhor promete curar curar e amor. Essa oferta de restauração é um reflexo da graça divina, mais uma vez, né? Ilustrando o desejo de Deus de restaurar o seu relacionamento com Israel, independentemente das transgressões passadas. Ou seja, Deus não ia ficar jogando em rosto as coisas que já tinham se passado, né? Deus não ia ficar lançando em rosto. Eles só precisariam se arrepender. Então aqui, eles só precisariam se arrepender, né? E Deus está pronto a perdoar. E a amar esse povo novamente, né? A partir do versículo 5 ao 7 vai estar falando sobre restauração, né? Seria para Israel como orvalho, bênção, né? Bênção de Deus. Ele florescerá como lírio. Olha só essa promessa de Deus e as bênçãos, né? Aqui, o orvalho é uma metáfora da bênção. Aí, ó, é uma metáfora da bênção. E fertilidade, ou seja, eles iam voltar a prosperar novamente, né? A imagem do lírio sugere beleza, renovação, né? Esta nova vida espiritual resultará em florescimento, indicando um relacionamento vibrante e frutífero com Deus. Então, é assim que Israel, quando eles se voltavam para Deus, era dessa forma que eles viviam uma vida de perfeita bênção de Deus, desfrutavam literalmente das bênçãos de Deus, né? Eles eram envolvidos, eles eram abençoados por Deus de uma tal forma que ninguém podia vencê-los. Mas
eles precisariam se manter no caminho, servindo ao Eterno, né? Servindo ao Eterno. E eles, por diversas vezes, eles viravam as costas para Deus, e Deus, usando de bondade, de misericórdia, de fidelidade, né? De longanimidade, perdoava. Os seus pecados, sarava a terra, fazia com que eles voltassem de novo a prosperar. Versículo 8 ao 9 vai falar sobre a sabedoria, que aí vai entrar o que a gente leu, que é o 4, o versículo 9 do 14, né? O verso 8 ao 9 diz: a sabedoria em seguir o Senhor. Eframe, que tem um ídolo, não tem mais. A transformação espiritual implica a rejeição de ídolos e uma proclamação de esperança. Ou seja, o homem que é sábio, aquele que teve o entendimento dessas coisas, teve sabedoria, ele não mais vai procurar, né, as imagens. Porque ele fala aqui, ó, a transformação espiritual implica em rejeição a ídolos. Então, isso aqui é uma demonstração do que a pessoa é um comportamento de que a pessoa realmente passou por uma mudança, uma transformação. Transformação espiritual. Deixou de ser um velho para ser um novo, né? Então, é uma proclamação de esperança, vida nova. Com Deus é vida nova, né? O capítulo conclui com uma exortação à sabedoria. Quem é sábio entenderá essas coisas. O sábio entenderá essas coisas. A aplicação proposta é que a verdadeira sabedoria reside em seguir a vontade de Deus. Entendeu? Então o sábio, ele procura servir a Deus. O sábio, ele procura meditar nas coisas do Senhor. O mundo pode estar aí vivendo a sua loucura. O mundo pode estar aí desprezando a Deus, desprezando as coisas de Deus, mas o sábio, ele vai contra o mundo. Ele vai contra o sistema. Ele vai contra costumes. Ele vai contra a ideologia. Ele vai contra as coisas erradas. Por quê? Porque ele é sábio. Então peça ao Senhor sabedoria para servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo, para praticar a justiça. Porque o capítulo, como ele diz aqui, a conclusão da aplicação é essa, né? Que a verdadeira sabedoria reside em quê? Em servir a Deus. É o que diz Provérbio, né? Provérbio vai falar sobre isso. Ele fala que o princípio, né, da sabedoria, o princípio da sabedoria é honrar o Senhor. Então, ame a Ele e sirva a Ele com alegria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.